Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala, né? Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu tô com Pedro Quintanilha. É isso aí. Nesse episódio, a gente vai estar falando sobre o segredo para viver 100% do digital, né? Que bait Como isso aí. Essa aí tem que ser, pra tem que galera ser. poder, opa, quero descobrir o segredo. Mas a gente vai estar falando aí um pouco sobre esse ambiente, né? Aquilo que a gente vive, é um desejo de, né, grande parte da nossa audiência, esse desejo de viver exclusivamente pela internet, né? De ter ali o seu trabalho, o seu ofício, o seu negócio através da internet. É o que a gente vai estar aí batendo um papo sobre isso, tá? E já, né, e você que está aqui, né, nos assistindo, nos escutando nesse podcast, olha, já tem uma recomendação para você. Você que conhece, né, alguém que tem esse desejo de ver pela internet, de construir o seu negócio pela internet, cara, já pega aí o compartilhamento, tá? Pega o linkzinho aqui desse podcast, já manda lá para essa pessoa poder aí nos escutar e aprender um pouco mais sobre como que ela consegue, né, construir o seu negócio e de fato viver 100% do digital. Beleza? Vamos lá, Pedro. Cara, para a gente estar começando aí esse bate-papo, cara, eu queria te perguntar, né, um pouco como que foi para você no início da sua jornada, né, ter esse desejo de trabalhar do digital, né? A gente que conhece a tua história sabe que você, né, veio de família de comerciante, né, de empresários locais aqui dentro da nossa cidade, né, e de certa forma meio que foi contra o caminho natural, né, de um filho de comerciante, né, que na minha visão a tendência seria continuar aquilo que seus pais estavam fazendo, né, e você com o desejo, na minha visão, da perspectiva da liberdade, né, isso em 2012, né, talvez 2010, né, já almejando e falando, cara, esse negócio aqui do digital, da internet, é algo que eu quero. E aí já para começar aí querendo saber de você, cara, se no início você já tinha essa percepção do que seria isso dentro do teu negócio, como que você olhava, e aí eu quero saber como que você olhava para o digital dessa época. Se você já tinha essa visão de que, putz, isso aqui é algo que de fato vai mudar a realidade, né? Cara, isso aqui é algo sólido, isso aqui é algo que vai trazer uma crescente ou não, ou se naquela época você via simplesmente como uma oportunidade, talvez, de uma prestação de serviço, ou uma oportunidade até mesmo de um ganho financeiro através da internet? Cara, olha só. Quando eu comecei a pensar sobre digital, na verdade, a dinâmica da minha vida ela foi meio contraintuitiva, justamente porque eu ouvi a minha mãe falando que não queria filho roçando o umbigo atrás do balcão de loja. Então, isso sempre foi muito forte para mim, porque era aquela vida do comércio, era uma vida que os meus pais não desejavam para mim, porque eles não eram bem sucedidos no comércio, apesar deles conseguirem, né, vender, pagar escola para mim, botar comida em casa e tudo mais, mas eles sempre viveram altos e baixos, e os baixos eram muito baixos, entendeu? Por má administração, falta de conhecimento de gestão e tudo mais, sabe? Então, assim, era uma coisa assim bem dolorida até, né? Eu lembro de ver minha mãe reclamando que não tinha final de semana, que não tinha feriado, que não tinha, nanã. A gente não comemorava Natal, porque o Natal era a época que a loja estava mais bombando. E tudo isso para mim simplesmente era o que era a minha vida, mas depois eu comecei a comparar e eu comecei a olhar e falava, cara, por que com a gente é assim, com outras pessoas é diferente? E, de certa forma, isso começou a me impulsionar para uma outra direção, né? E até as conversas, né? Ah, meu filho, por que você não faz um concurso? Por que é uma coisa mais garantida? Por que você não, né, busca, sei lá, trabalhar numa grande empresa? Porque aí você vai ter, né, uma carreira executiva. Então, a dinâmica de possibilidade de futuro, ela não estava dentro do lugar do empreendedorismo, apesar de eu estar numa casa, teoricamente, de empreendedores. Sim. Né? Então, e eu falo teoricamente porque na prática meus pais eram comerciantes, eles estavam ali batalhando e tudo mais, mas eles não almejavam expandir, crescer o negócio,
construir várias lojas, entende? Era aquela realidade, manter e sempre muito envolvido com operacional, comprava, ia para São Paulo para fazer compras, voltavam, então eram revendedores de alguns produtos, enfim. Então tinha uns desafios assim que eram grandes, sabe? E eu não sabia também mensurar o quão grande eram, Sim. né? E depois eu fui ver que realmente os desafios deles eram coisas que eles não buscaram se desenvolver para lidar com aquilo, entende? Enfim, mas a questão é a seguinte, quando eu me abri para a possibilidade do digital, foi quando eu vi aquele site de compras coletivas, né? E falei, cara, quero fazer isso na minha cidade, procurei 2 amigos para a gente fazer um trabalho juntos, eu vi uma possibilidade de liberdade. Foi isso que me chamou a atenção na possibilidade do negócio digital. Quando eu falo liberdade, eu estou falando de trabalhar de qualquer lugar. Então, assim, cara, eu com um computador e uma conexão com a internet, eu posso estar trabalhando. Então, a minha visão não era nem de preguiça de não trabalhar, entende? Era tipo, cara, poxa, então eu tenho um negócio que eu vou poder... Eu não dependo da localidade que eu tô, né, para poder fazer ele funcionar, né? Então essa foi uma outra coisa. Uma outra coisa foi as possibilidades financeiras mesmo, a abundância financeira, né? Que isso, só depois que eu comecei a dimensionar e perceber a real tamanho de que isso poderia gerar. A né? realidade, a realidade. né? Lá era uma expectativa que você criou. Não tinha noção. Realmente não tinha noção. Mas depois fui vendo que, cara, o digital tinha essa proporção. Por quê? Porque o digital tinha uma coisa que o serviço e a prestação de serviço não tinha, né? Que era o que? A escala. Esse poder de escala, né? Por quê? Porque na faculdade eu me interessei por consultoria, né? Eu comecei a me interessar pela área de consultoria, eu comecei a achar, poxa, legal essa coisa, me engajei em empresa júnior, comecei a fazer alguns projetos, falei assim, cara, gostei desse negócio de trabalhar por projeto, pô, prestar serviço é uma coisa legal. Só que eu não conseguia ainda, né, com aquela inexperiência ali, saber que eu ia ter um teto rápido, né? Eu rapidamente ia chegar num teto ali de faturamento e tudo mais, que, cara, para pessoas que andam na média, né, a média do brasileiro, era ok, entendeu? Sim. Mas eu queria mais, eu tinha uma ambição maior, eu tinha um desejo de ir mais, né? E só fui descobrir isso também depois no caminho, né? Então, essa coisa nasceu, assim, esse negócio de, poxa, visualizar o digital, visualizar como uma possibilidade, numa junção de fatores. Não foi uma epifania do tipo, agora eu já sei o que eu vou fazer, eu sei do meu propósito, eu sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer, do jeito que eu vou fazer, sabe? Foi, cara, na verdade foi um pacote de coisas. Eu fui lá, busquei fazer o negócio do site, não deu bom, não funcionou, aquilo me impulsionou a estudar mais, aí aquele estudo me levou para um lugar de uma conexão mais profunda, aí, pô, teve um amigo do meu pai que ele estava querendo fazer um site de classificado, que, pô, eu conectei com o cara, entendeu? E aí ele começou, meio que me contratou como estagiário para poder fazer a parada lá, e depois virar sócio do projeto. Depois eu trabalhei, 26 meses no projeto como sócio, ganhando 1% do projeto. Vendi por mixaria, saí da operação, o projeto não bombou, não explodiu. Mas tudo isso, um compilado, né, de coisas, de ações. Eu sempre fui fazendo as coisas, né? No próprio mercado dos infoprodutos, eu demorei ainda para fazer, eu ficava ainda com aquela coisa assim, falta algo, sinto que não estou pronto, não sei o quê, apesar de já estar vendendo classificado aqui, apesar de já estar tendo alguns projetos aqui com algum resultado, eu não considerava aquilo resultado, entendeu? Sim. Então eu ia, porque a referência que eu via era os caras fazendo, entendeu? Um montão e tal, e aí eu olhava para o meu resultado e falava, eu não tenho resultado suficiente. E aí foi uma série de fatores, cara, ao ponto de... Em 2014 eu estava fazendo pós-graduação porque eu sentia que eu não estava pronto. Né? Eu fiquei 2013 inteiro estudando para pós. Olha só, fiquei um ano estudando para poder estudar mais. Entendeu? Fazendo os cursos de especializações em cada área. Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, tudo que tinha de coisa. Métrica, Analytics,
SEO, entendeu? Tipo, um monte de áreas específicas do marketing, né? Social media, né? Fui aprendendo tudo ali para poder aprender mais na pós, porque eu achava que faltava algo, entendeu? Sempre ficava nessa coisa assim, pô, não é suficiente, sabe? E, obviamente, que bom que Deus não desperdiça nada, né? Porque eu fui realmente adquirindo bastante bagagem, tanto teórica quanto prática, quando eu me abri a colocar isso tudo em prática, né? Isso foi dando sedimento e força para a construção do que a gente, por exemplo, constrói hoje aqui no Mentalidade. Sim, Né? sim. Muita coisa do que eu aprendi, sei lá na matéria de UX, entendeu? Eu uso em clientes hoje, entendeu? Sim. Não tem coisa assim, às vezes coisas simples, né? Ajustes de páginas, otimizações, tal. Tem gente que demoniza a academia, né? O estudo formal, né? Uhum. Eu não demonizo não, cara. Sabe? Tipo, cara, faculdade, legal, fazer. Ah, pô, mas eu deveria sair da faculdade? Acho que não. Não sei. Você que tem que decidir, né? Sim. As pessoas são livres para decidir, né? Então, assim, eu não vou demonizar o cara que faz a faculdade, não, entendeu? A gente vê muito jovem aí hoje que usa, inclusive, esse discurso, né? De não vou fazer a faculdade como se fosse uma bandeira de, como eu sou incrível, entendeu? Sim. E não, cara. Não necessariamente. Você pode não fazer a faculdade, ser muito bem sucedido, como tem muitas pessoas que são, como você pode também fazer a faculdade, fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado, entendeu? E caminhar e ser bem sucedido também, entendeu? Não acho que tem uma regra, não. Muito bom você ter falado o ponto de você já estava tendo resultado, mas você não considerava o que você já estava produzindo como resultado, né? Então, e é bom deixar aqui, né? Acho que esse período da época do Busque Certo, que era o classificado, isso acho que era 2012, né? Foi quando você criou a conta da Hotmart na época, foi nesse período, né? Foi, exatamente. Minha primeira venda da Hotmart foi nessa época, em 2012. 2012. Eu vendi o Búfalo Geradores de Dinheiro, do Marcos Lucas. E o legal é que quando você, na tua visão, você percebeu que você estava pronto para poder ir pro game, assim? Cara, em 2013 eu comecei a vender no blog e tal. A gente fechou o ano de 2013, eu lembro que foi com, se eu não me engano, o ano inteiro deu 100 mil reais de vendas. 2013 ou foi 2014 que aconteceu isso? Acho que foi 2014. A gente fechou o ano de 2014 com 100 mil reais em vendas. Então, de 2013 para 2014, eu fui ganhando mais confiança. Porque eu fui aprendendo a vender online. Né? De múltiplas formas. Vendendo via e-mail. A gente usava muito e-mail naquela época. Lá, com cartas longas por e-mail, né? Até hoje a gente faz e-mail, mas o forte, né? Eu vendia respondendo e-mail muitas vezes. Eu lembro de alguns e-mails que as pessoas mandavam com a objeção, ela mandava a objeção no e-mail, respondia o e-mail, quebrando a objeção e efetivando a venda, entendeu? Então, assim, é bem interessante isso, né? Eu fui aprendendo a escrever argumentos, né? O pensar e desenhar argumentos de venda ali por e-mail, né? Só pegando, complementando a pergunta, né? O que eu quero entender se teve algo que te despertou para esse sentimento de, putz, eu já tenho resultado, eu já poderia estar no game mais cedo, né? E não ter postergado muito tempo, porque a gente está falando aí de uma janela talvez de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Uns 2 ou 3 anos. 2 a 3 anos, talvez com esse sentimento de, poxa, não tenho ainda, porque eu estou olhando para frente, o que eu tenho aqui, como não chega naquilo, então... E eu vejo muitos da nossa audiência também um pouco com esse sentimento de... Ela olha para o dela como se fosse nada, ela olha para o que ela gerou de resultado, pelo que ela já construiu, pelo que ela já passou de história, de vivência, e ela olha para aquilo como
como nada. Tipo assim, isso aqui não tem valor, e ela cai ainda nessa procrastinação de não conseguir avançar. E aí o que eu quero trazer é se teve algo de fato que fez com que você desse luz para isso e falasse, cara, beleza, já entendi que se eu continuar assim, eu vou continuar procrastinando para o resto da minha vida, eu preciso mudar, eu preciso entrar em campo, porque o que eu já tenho é muito bom, é algo incrível para poder trazer de ensinamento para a galera. Cara, acho que o primeiro despertar, assim, foi quando eu me abri para fazer aquela oferta de 10 mil reais. Foi um dos cliques. E depois quando eu subi minha hora de 100 reais para 1.000 reais. Entendeu? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um produto, né? Tinha feito um produto que era o compilado do que eu fazia na consultoria para negócios locais. Aí eu fiz o produto, aí botei o preço de 300 reais. Aí eu fui conversar com o Conrado. Aí eu falei, Conrado, fiz o produto e tal. Botei o preço de 300 reais. Aí ele falou assim, por que você botou 300 e não botou 500? Aí eu falei assim, porque eu tenho medo. Eu fui sincero, né? Com ele. Que eu tenho medo de cobrar mais. Aí ele falou, muito bem. Então você só vai conseguir cobrar 300 reais mesmo. Caramba. Foi muito doido, né? E aí aquilo ali me fez pensar, né, cara? Poxa, por que eu tenho medo, entendeu? O que me faz achar que eu só posso cobrar 300 reais, entendeu? E aí um tempo depois, ainda naquele mesmo ano, eu tive a oportunidade de estar num evento. E aí nesse evento, aquele russo lá desafiou a galera e tal. E aí falou essa parada de, pô, cara, se vocês vão fazer uma oferta que vocês nunca fizeram na vida de vocês e tal, 10 mil reais. Não, assim, 10 vezes mais a coisa mais cara, tal, alguma coisa assim, era uma coisa nesse nível. E aí eu, cara, vou fazer um negócio aqui e ofereci lá por 10 mil reais. E não vendi nada, vendi zero. Mas foi um romper, foi um negócio que, sabe? E aí, a partir dali, aquilo ali foi um marco. Assim, Talvez o desafio de uma outra pessoa a te encorajar me a encorajou. cobrar muito mais. E isso foi o start para que você olhasse o que você construiu e ver que tudo aquilo tinha valor Sim. e que não fazia sentido continuar postergando. Refletindo aqui agora, me parece que sim. Que aquilo ali foi um dos pontos de virada, assim, de despertamento, entendeu? De, cara, me abrir para poder ter coragem de cobrar mais, entendeu? Legal. E eu recebi e-mail de xingamento, recebi um monte de gente xingando, falando, não sei o que, é um absurdo, como pode, não sei o que lá e tal, entendeu? Aí um ano depois eu tava cobrando já muito mais do que isso, né? Legal. Foi muito legal. Muito bom, cara, muito bom. Vamos lá, continuando essa perspectiva do digital, né? Então, acho que nesse período também, acho que em 2014, né, você foi um dos 10 GVs selecionado para ser mentorado pelo Flávio Augusto, né, o Geração legal. de Valor. E aí eu queria saber um pouco do impacto que isso trouxe na tua visão, né, sobre o digital, sobre o mercado, né? Eu acredito que passar por esse momento trouxe uma maturidade ainda maior, né, sendo mentorado por uma pessoa muito, muito mais experiente. E eu queria saber um pouco desse efeito, né, cara, o efeito colateral passado aí por essa mentoria. O maior de todos foi a ampliação de visão. É algo que eu recomendo para todo mundo, assim. A experiência de fazer uma viagem no exterior. Foi minha primeira viagem para o exterior. E lá me deparar com uma realidade grandiosa. Grandiosa no sentido de riqueza mesmo, Sim, sabe? sim. De experiências incríveis, sabe? Experiências sinestésicas incríveis, entendeu? Experiências sensoriais, experiências, né? Parques da Disney, toda aquela coisa.
algo que eu já gostava muito também. Foi muito forte por isso também, né? Sempre gostei muito desse mundo nerd, geek e tal, e coisas assim. E nunca tinha tido a oportunidade, né, de tá vivenciando o negócio daquilo. Então, assim, eu tava, cara, em outro mundo, assim. O sentimento era esse, que eu tava em outro planeta. Doido, né? Uhum. Depois se tornou tão normal, né? Tipo, ao ponto de falar assim, não quero ir nesse parque, tá ligado? Sim. Tipo, mas lembrando agora, assim, o primeiro impacto, né? Eu lembro que foi muito parecido quando a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, que eu me lembro, né? Que eu olhava pros prédios, assim, sabe? Tipo, Cabo Frio não tem prédio grande, né? Por causa da lei orgânica, só pode até ter 4 andares, né? É. E aí, no Rio de Janeiro, aqueles prédios, né? Eu lembro que eu, igual um bicho do mato, na primeira vez que eu fui, ficava olhando aquele prédio, caramba, prédio de 20 andares, altão, não sei quantos andares, né? E nos Estados Unidos foi a mesma coisa, cara, um impacto, assim, tipo, foi, caraca, mano, esse lugar é magnífico. E aí depois com o próprio Flávio, né? Porque é um Sim. cara que, meu irmão, expande a gente, né? Que estica. E as paradas que ele falou pra mim na sala, lá fechada, só com GV, sabe? Cara, aquilo ali são coisas que eu guardo comigo até hoje, sabe? Coisas que eu, inclusive, nem compartilho, sabe? Tipo, coisas assim, que me alinharam, que fizeram, assim, muita diferença, sabe? E só vivendo a experiência mesmo, né? E ele só fez aquilo uma vez, né? Infelizmente, as pessoas não vão poder ter a chance de viver essa experiência como a gente viveu. Mas foi algo que me marcou muito, sabe? Aquela Legal. uma semana ali, vivendo aquela multiplicidade de experiências, tudo mais. Foi ali naquela mesa, né, que ele falou sobre margem, recorrência e escala, o que eu vi a primeira vez ele falar sobre margem, recorrência e escala, que é a abertura do nosso Sim, podcast. sim. Então, assim, cara, aquilo ali foi muito legal. Assim. E essa expansão, né? Expansão de consciência, ampliação de visão. Conseguir enxergar maior. Conseguir enxergar longo prazo. Eu não tinha visão de longo prazo. Minha visão era completamente imediatista. Absolutamente imediatista. Queria fazer dinheiro agora. Eu queria agora, rápido. Preciso gerar, entendeu? Uhum. Porque eu vim de uma escola que as promessas eram sei quantos em poucos dias, sabe? Tipo, tantos reais em poucos dias. É uma visão imediatista da coisa, sabe? E nada de errado em fazer muitos reais em poucos dias, em poucas horas, né? O problema é quando isso vira meio que uma cegueira que te impede de olhar o longo prazo. Te impede de olhar a construção do negócio, sabe? Esse é o ponto. Então Entendi. isso foi algo marcante para mim. Legal. E traz um pouco também, né, a tua visão sobre essa. Eu quero saber um pouco dessa sua visão, né, desse profissional que ele já está estabelecido dentro do teu posicionamento, dentro da sua localidade, que ele está flertando, né? Ele vê que, cara, eu já sou um bom profissional, já tenho a minha agenda aqui lotada, mas eu quero mais, né? Assim como você, essa pessoa também ela é ambiciosa e ela quer mais. Só que no caso dela, ela não consegue ver um crescimento porque a renda dela, né, o dinheiro que ela recebe está atrelado àquela hora que ela está vendendo. Então ela vê que, cara, já está lá trabalhando 8, 9, 10 horas por dia, ela chegou num patamar financeiro ok, porém quer mais e não consegue ver uma forma de conseguir escalar isso sem que ela precise exercer mais aquele trabalho, né? Porque está vendendo a hora e ela olha para o digital como uma saída para isso, né? E eu queria que você trouxesse um pouco da tua visão, como que foi para você e o que você pode trazer também de ensinamento para ela conseguir trabalhar esses dois passos, né? Eu começar a organizar o digital e migrar essas coisas do físico para o digital, porque a liberdade também é um desejo da nossa audiência. Boa. Cara, eu gosto muito de uma frase que é assim: quem aprende não depende, sabe? A primeira resposta certa para essa pergunta é arruma alguém para fazer por você aquilo que você não quer fazer.
Essa seria a primeira resposta certa. Só que essa resposta ela gera dependência da pessoa a alguém, a um parceiro, a um cara, um estrategista, a um coprodutor, a um cara que vai fazer junto ali. Entendeu? Então, eu gosto da visão que o Brandon Burchard dá. O Brandon Burchard escreveu O Mensageiro Milionário. E o Brandon, ele fala que o mensageiro, ele deve ser expert, né? O expert, ele deve ser bom em levar a mensagem e na mensagem. Ou seja, na mensagem significa eu sou o especialista do meu segmento. Eu sou, sei lá, o maior médico, Dr. Arceu lá, maior médico de doença de Crohn e retocolite do mundo. Do Brasil, né? Do Brasil, do mundo. Na palestra em Harvard deve ser do mundo, né? É. Então, beleza. Então tá lá. Cara top naquele coisa lá. No teu né? ofício, No né? ofício Na dele. sua profissão. E aí, ele passa a aprender a levar a mensagem dele melhor. José Neto, cara que é incrível na sua categoria. Como médico, otorrino e tudo mais. Excelente, tem um consultório que bomba. Está construindo uma mansão lá no lugar dele, lá na cidade dele, entendeu? Maior casa da cidade. E ele é o melhor na mensagem dele. E ele escolheu fazer o quê? Aprender a levar a mensagem. Hoje ele leva a mensagem, inclusive ensina outras pessoas a levar também. De tão bom que ele ficou em levar a mensagem, olha só. Então, para mim o expert ele tem que ser esse cara. Ele tem que ser bom na mensagem e em levar a mensagem. Só que isso dá trabalho. A verdade é essa, cara. Dá trabalho. Assim como tudo na vida dá trabalho. Sim. Que tem valor. Entendeu? Então a gente podia ficar iludindo as pessoas, falando, não, você não precisa aprender nada, não sei o quê. Cara, aprender é o melhor caminho, cara. É o melhor caminho. Né? Eu ouço muita gente falando assim, eu não quero fazer curso, eu não quero não sei o quê, eu não quero. Cara, idiota quem fala isso, entendeu? O que você não quer? Não quer aprender? Não quer ser livre? É a mesma coisa. O cara fala assim, cara, olha só, fazendo isso aqui você vai ser livre. Eu não quero fazer, não quero ser livre. Entendi. Então tá bom. Vai ficar dependente então sempre, fica dependente. Né? Fica aí. Refém, né? Fica refém, entendeu? Eu não quero ter instrução para fazer. Eu quero que alguém faça. Cara, tá triste. Vai ficar se enrolando aí, como muita gente está se enrolando, metendo, meu irmão, um monte de agência errada que se enrola, entendeu? Enrola o cara e não faz do jeito que é, não alinha expectativa e fica aquém, entendeu? E se enrola, cara. Então, assim, quem aprende não depende. E até na hora de contratar alguém, quando você sabe, você contrata melhor, entendeu? Sim. Tem coisas operacionais que eu não faço. Como expert hoje, eu não faço. Eu mando alguém fazer. Só que eu sei checar se tá bom ou se tá ruim. Eu sei olhar e falar, cara, tá bom. Ou não, tá ruim. Troca, faz de novo. Eu sei revisar. Entende? Por quê? Porque eu dominei. Legal. Eu dominei o processo. Então, quando você domina o processo, isso te dá vantagem, entendeu? Tava falando esses dias com uma possível expert para a gente trabalhar junto. Ela falou, não sei o que, aos domingos o programa não é maneiro. Aí eu falei, paciência, 10 pessoas, já tem mais de 10 pessoas que já toparam jogar o jogo no domingo. Tá tudo bem. Entende? Tipo assim, cara, você que vai perder, sabe? E vai continuar sofrendo. Sim. Tendo muito trabalho, fazendo e tal. Cara, o caminho é o seguinte. Antes de ficar melhor, vai ficar pior. Essa é a palavra motivacional. Tem jeito. Você está aprendendo uma coisa nova, é uma nova linguagem, é um novo mundo, é um novo universo. Você precisa embarcar nele. Mas eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Se é prioridade para você
construir esse novo caminho que vai te dar liberdade para sempre, uma liberdade que depois você não vai mais depender, inclusive, da tua hora e que vai, inclusive, melhorar o preço da tua hora, se você não é capaz de abrir mão de algo para incluir esse projeto na tua jornada, sinto muito, você não vai conseguir avançar. Não tem conversa, entendeu? Ou o cara abre mão e fala assim, cara, eu vou separar um espaço aqui e todo mundo tem. Sim. Aquele espaço que assiste a Netflix, aquele espaço que está almoçando, aquele espaço de uma parte do final de semana. Todo mundo tem. Isso aí é conversa fiada, dizer que não tem. Entendeu? Porque, porque tem filho, porque não sei o quê. Cara, eu sei da sua realidade também. Tem 2 filhos, mais de 20 funcionários e continuo estudando. Entendeu? E aí? Tem que tocar empresa, negócios e tal, e continuo. Sim. Atendo mentorado, consultorias e tal, e sigo avançando. Entende? Sim. Então, assim, e no meio disso tudo, tem a possibilidade de bloquear a agenda. E quando eu bloqueio a agenda, o que acontece? O rendimento cai? Não. Às vezes até sobe. Sim. Show Às de vezes bola. a maioria das vezes sobe, cara. Por quê? Tá viajando, sobe. Porque aí as pessoas vêm e tal, e aí falam, tá. Então, Bom. Cara, a gente tem, né, e a gente recebe muito da audiência esse desejo, né, e vê isso de fato como desejo de, cara, eu quero começar a viver do digital. E aí eu queria perguntar, né, pra gente estar finalizando aí esse bate-papo, né, cara, quais são os passos práticos para que essa pessoa possa tornar esse sonho em realidade? cara, a melhor forma de eu ajudar alguém que está querendo fazer isso de forma assim, personalizada mesmo, 1 a 1, privado, 1 a 1, tem uma forma muito boa. 1 a 1, privado, personalizado, 100%. Sabe qual é? Quer saber? Opa, manda aí. A gente tem hoje no nosso time 8 consultores. Tá? Então é limitado, né? O espaço, a agenda desses caras é limitada. Então tem 8 consultores hoje. Desses 8 consultores, a gente separou algumas horas deles, algumas horas do dia, da agenda deles, para atender algumas pessoas. Esse atendimento, ele deveria ser pago, porque eles me custam, nos custam. Sim. Mas ele é gratuito para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no podcast, para quem der o passo de avançar com a gente. Então, o que a gente vai fazer para ajudar a galera que está aqui no podcast? Cara, você tem um link aqui na descrição. Esse link, eu não garanto o tempo da validade dele, né? Porque a gente pode estar falando aqui em 2050, né? O cara está ouvindo a gente em 2050, talvez o plano já esteja no preço lá de mercado, enfim, de 2050, em dólares, de preferência. Se tiver dólar em 2050, talvez em cripto. Alguma cripto bombada aí você vai pagar em, sei lá. E aí, a gente não vai cobrar por esse plano. É uma reunião, dura uma média aí de 30 minutos, a 1 hora, mais ou menos, 30, 40 minutos mais ou menos de reunião, que um dos meus consultores vai sentar com você para poder desenhar um plano de ação, um plano para que você visualize o progresso do seu projeto ou o nascimento desse projeto. Qual que é o critério primordial? Você ser um profissional, você ter uma profissão e querer criar um produto digital. Legal. E aí a gente vai mostrar qual que é o melhor modelo para se criar, qual que é o melhor formato, o melhor jeito, qual que é a tática, o que você precisa fazer para poder dar esses primeiros passos e caminhar com a gente, inclusive mais de perto, após essa clareza e esse desenvolvimento. Então, se você tiver interesse de participar desse plano e de ter essa hora 1 a 1 com um dos meus consultores, o que você precisa fazer? Apertar o link que está aqui nesse podcast, tem um link aqui embaixo, na descrição dele. Você aperta esse link, faz o teu cadastro com nome, e-mail, telefone. Depois vai abrir uma agenda automática.
caso essa agenda automática esteja sem horários, porque pode acontecer, né? Acontece porque o horário é limitado, você não vai precisar desesperar. Você espera. O telefone que você cadastrou ali, um dos meus consultores vai entrar em contato com você no WhatsApp. Aí você já fica ligado no seu WhatsApp ou no telefone, vai te ligar, e aí a gente busca o encaixe para você. Tá? O que eu posso assegurar? Que a gente vai se esforçar para atender a maioria das pessoas. Eu não garanto que a gente vai conseguir atender todo mundo, mas a maioria das pessoas eu garanto que a gente vai se esforçar, meu compromisso, se esforçar para atender você, tá? Então é isso. Ah, Pedro, não consegui. Espera um pouquinho, tenha um pouco de paciência. Poxa, a gente vai achar um espaço para poder te ajudar, tá bom? Então essa é a perspectiva, já deixando registrado aqui, entendendo que isso é algo que a gente está fazendo e que, inclusive, a gente se reserva ao direito de, em algum dia, em algum momento do mundo, aí, voltar a cobrar por esse plano. Sim. Tá? Então, enquanto a gente está aqui nesse tempo, gravando e tudo mais, ele é gratuito para você que ouve a gente, que escuta a gente e tudo mais. Então, dá o passo, faz o cadastro, agenda se tiver o espaço liberado, se não, espera que alguém vai entrar em contato com você. Beleza? É isso. Show de bola, cara. Que presentão. Muito bom. Você que está, né, nos assistindo, nos ouvindo nesse podcast, né, o que você precisa fazer agora, tá? Você vai tirar um print aí do seu celular, se você estiver, né, escutando aí pelos agregadores de podcast, se você estiver assistindo pelo YouTube também, você pode tirar uma foto do seu celular e você vai tirar uma foto e marcar nas mídias sociais, né, o @PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR, para a gente saber que você veio especificamente desse podcast com uma hashtag Viver do Digital. Tá? Então bota essa hashtag Viver do Digital, a gente sabe que você veio especificamente desse podcast, tá bom? E também, né, reforçando, se você está no Spotify, Deezer, né, qualquer agregador aí de podcast, não se esqueça aí de se inscrever, né, de seguir aí para que você não perca nenhum dos próximos episódios. Se você estiver assistindo pelo YouTube também, se inscreve no canal, deixa seu joinha também para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos, tá bom? É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!